Oi, gente, mais um episódio do Consultório Cast aqui na sua plataforma Play Hits TV e também estamos no Spotify. É só nos escutar, conferir aí através do vídeo e saber de tudo o que acontece na saúde, no bem-estar, qualidade de vida e beleza também. E hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer Dr. Carlos Jafé, ele que é cardiologista, é também presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Pernambuco, não é isso, doutor Jafé? Isso, exatamente. Prazer demais recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Consultório Cast, hoje sem a participação da minha amiga jornalista Ana Menezes, mas a gente vai bater um papinho e ela tá ligada lá, assistindo tudo, doutor Jafé. Maravilha, isso é muito bom, eu tenho um prazer e uma honra de estar aqui com vocês e a gente trocar essas ideias e conversar sobre o coração e a prevenção das doenças cardiovasculares, né? A partir de que idade a gente pode ir a um cardiologista? Que a gente sabe também que tem cardiologia infantil, não é isso? Isso. Normalmente a gente tem um limbo aí entre 12 e 18 anos, porque até 12 anos quem deve atender é exclusivamente o cardiologista pediátrico. Sim. Que ele faz uma formação de pediatria e depois de cardiologia. Normalmente a cardiologia, o adulto, seria a partir dos 18 anos de idade. No entanto, a gente tem essa entre 12 e 18 anos, que são exatamente os adolescentes, quem atenderia? Normalmente eu, no meu consultório, eu atendo a partir dos 12 anos de idade. Inclusive porque a gente sabe que você tem adolescentes de 12, de 13, 14, 15 anos que não se sente confortável ir a um consultório de um pediatra e tá você adolescente, namorando, né? É o e tá lá e tá com uma criancinha, um recém-nascido. Então, efetivamente, a gente tem atendido a partir dos 12 anos em diante. No entanto, respondendo a sua pergunta, todas as pessoas, todos os adultos, a partir dos 18 anos de idade, é interessante que ele faça uma avaliação cardiológica. Pode ser uma avaliação simples, com exame físico, uma história bem detalhada. Por quê? Nós vamos identificar fatores de risco. E um fator de risco importantíssimo são os antecedentes hereditários, a história familiar, a genética. A gente sabe que a genética hoje é a maior responsável por transmissão das doenças cardiovasculares. Então, se você tem um adolescente ou um adulto de 18 anos, de 19, 20 anos, mas que tem uma família que de forma precoce vem ter doença cardiovascular como um infarto agudo do miocárdio, uma angina do peito, é um hipertenso recente, é um diabético, e isso vale até uma consideração posterior em relação à diabetes, porque a gente sabe que a diabetes é uma doença que leva a um alto risco cardiovascular para todas as pessoas que são portadoras. Então, isso é muito importante. Então, se eu pego no consultório um paciente com 18 anos e que é diabético tipo 1, tá? Que é normalmente o que a gente encontra nessa faixa etária, tá? Esse paciente ele precisa sim de avaliações cardiológicas periódicas, porque hoje nós temos como estratificar o risco futuro. A gente tem como imaginar o perfil do colesterol, de tratamento, de metas a serem atingidas. Então, a gente tem hoje subsídio suficiente. Então, isso é um dado que são os fatores de risco. A partir daí, e de 18 até os 40 anos de idade, a gente orienta que normalmente faça pelo menos uma avaliação periodicamente, nem que seja com um exame simples, com uma consulta com um cardiologista, um eletrocardiograma, isso já é necessário, já é fundamental. A partir do momento que nós identificamos fatores de risco importantes como a diabetes, como a hipertensão, sim, aí se faz necessário outros exames complementares e, consequentemente, uma avaliação mais periódica, que pode ser anual, pode ser bianual, dependendo do que você vai encontrar naquelas pessoas. E já nos pacientes acima de 40 anos de idade, aí sim, a gente já tem uma rotina, a gente já tem uma incidência maior de doenças cardiovasculares, porque na medida que nós vamos envelhecendo, é história natural.
A história natural é que a gente venha a ser hipertenso, que tenha uma diabetes, que aumentou o peso, tá gordinho, tá acima do peso, tá sedentário. Então, automaticamente, essas pessoas devem periodicamente ou anualmente fazer uma avaliação cardiológica, de preferência, assim, talvez até mais detalhada, para a gente poder estratificar o risco e dizer, bom, o meu colesterol LDL, a gente sabe que tem o colesterol total, colesterol HDL, que é o bom, e colesterol LDL, que é ruim. O meu colesterol está normal. Sim. Está um LDL abaixo de 130, vamos supor. Mas acontece que aquela pessoa, ela tem fatores de risco que são importantes. É um diabético, ele já tem uma placa ateromatosa num vaso, então a meta já não seria 130. E que exame a gente deve fazer para descobrir como é que está essa situação interna aí, para que não exista esse fechamento aí, né? Falando na minha linguagem da paciente. Isso. Então, hoje a gente tem exames complementares que nos dá bastantes subsídios. Por exemplo, vamos supor você jovem, né? Mas de repente você chega no meu consultório para fazer um check-up. Então a gente vai colher a sua história bem detalhada, seus antecedentes, vai lhe examinar, ver se você tem hipertensão, se não tem, seu eletrocardiograma, que é um exame básico realizado pelo cardiologista, se ele está tudo normal. Então, automaticamente, se você faz atividade física, se você é sedentária, se fuma, consumo de álcool, a gente faz o índice de massa corporal, que é o peso com altura, para a gente poder saber se você está dentro do peso ideal. Depois desses dados, a gente vai pedir alguns exames de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, nós podemos fazer um ecocardiograma, que é um exame simples de ultrassonografia, onde a gente vai ver a anatomia do coração, a estrutura, se a função está preservada, se existe algum déficit de contração da parede muscular, se as válvulas estão funcionando direitinho, se não há nenhuma alteração. Esse é um exame simples. Outro exame, um teste ergométrico, um teste na esteira. É um teste extremamente simples que a gente... Não precisa mostrar que é atleta nesse teste, né? Não precisa mostrar que é atleta, de maneira nenhuma. Por quê? A gente coloca você na esteira no sentido de estressar o coração. Sim. Do jeito que você pode ter um estresse hoje aqui, com qualquer outro fator, aquele estresse, a gente vai estressar o seu coração com o esforço físico. No entanto, vale salientar que esse esforço, você deve atingir uma meta, um objetivo. E esse objetivo é variável de acordo com a idade do paciente. Então, se você atingiu pelo menos 85% do previsto para a sua faixa etária, nos dá segurança, um teste bem feito, você vê se tem indução de arritmia, se você vai ter alteração isquêmica, tá? Então, uma série de se vai ter sintomatologia. São exames simples que qualquer clínica, qualquer consultório cardiológico faz. Bom, se a partir daí, se você for um portador de hipertensão, ou mesmo a gente não tem o diagnóstico, a gente tem outros exames complementares que nós possamos lançar a mão, como por exemplo a MAPA, a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É aquele equipamento que a gente fica durante 24 horas. Isso, exatamente. A gente, por exemplo, tem uma suspeita de que você chega no nosso consultório e você está com 140/90, ou seja, 14/9. Então, eu estou em dúvida, aquele é um achado de consultório. Eu não posso classificar lá com você como hipertensa com esse dado, porque isso já é nível de hipertensão, a partir de 14/9, tá? O jovem pode ter 14/9? Não é uma pressão adequada. Certo. Então, por exemplo, já me requer a solicitação de um exame da MAPA. Sim. Então, eu vou pedir a MAPA e vou ver a sua curva pressórica, de repente aquele é um achado de consultório. E aí a sua curva em casa vai ser absolutamente normal. No entanto, essa hipertensão, e você se eu estou hipertenso, não, pode ser uma hipertensão do jaleco branco, sim, na presença do profissional de saúde. Nervosismo. Está nervoso, está ansioso, pode fazer com que haja essa elevação da pressão arterial. E muitas vezes, o paciente chega no consultório, você chega no meu consultório e diz, Jafé, eu tenho aferido minha pressão em casa e ela está alta. E eu chego no consultório e afiro a tua pressão e sua pressão está 120/80, 12/8. Eu digo, ora, sua pressão está normal.
Então, mas isso vai me despertar que tem uma característica. Nós temos a hipertensão mascarada. Sim. Isso é uma classificação. É aquela que todo cuidado é pouco. O paciente no consultório tem a pressão normal e fora do consultório ele tem uma hipertensão. Isso a gente só detecta se a gente fizer um exame complementar. Entendi, doutor Jafé. E dentro da MAPA, a gente também tem hoje o MRPA, que seria um acompanhamento que a gente está chamando hoje da MAPA dos 5 dias, onde você leva o aparelho para casa e faz 3 aferições pela manhã, 3 aferições à noite, e a gente faz exatamente também um diagnóstico. A diferença é que a gente não avalia o seu sono. E aí, falando de sono, hoje a gente tem conhecimento de uma patologia grave e que leva a uma incidência de infarto, hipertensão, diabetes, obesidade, que é a apneia do sono. Sim. A apneia do sono, muitas vezes a gente está dormindo, a gente dorme e não sabe se a gente faz uma parada respiratória. Porque o que é uma apneia do sono? É um momento que há interrupção da respiração quando nós estamos dormindo. E isso pode ter uma grave repercussão. Por exemplo, imagine você um paciente idoso, com já suas plaquinhas de ateroma em vários vasos, hipertenso, obeso, não dorme bem, e aí de repente faz um período de apneia, de parada respiratória muito longa, com queda de saturação de oxigênio periférica, isso de repente você pode fazer um AVC dormindo. Nossa Senhora. Isso, esse alerta que o senhor faz é importante até para o companheiro ou a companheira dessa pessoa, né? Que ela sente, né? Às vezes a pessoa está roncando, dá aquela parada. Meu Deus. Aí depois volta isso. Aquilo. E é exatamente o que você disse. A gente observa porque o companheiro ou a companheira vai identificar, fulano, mas você está roncando muito. Mas esse ronco é seguida de uma parada respiratória, de uma apneia. Esses pacientes já têm indicação de fazer o estudo do sono, que seria a polissonografia. Um aparelho simples que a gente vai contar a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, que vai realmente identificar se você tem apneias significativas. E aí tem várias formas, dependendo da causa, você vai tratar essa apneia do sono. Essa polissonografia é feita numa clínica, em hospital? Sim, existe a polissonografia que você pode fazer acompanhada de um eletroencefalograma, que pode ser feito em clínica, e aí você vai ter que ir para uma clínica especializada em doenças do sono, onde você vai ter que fazer dormir na clínica. E hoje a gente tem usado bastante a polissonografia domiciliar. Interessante. Quando a gente não precisa do eletroencefalograma. Tá? Então você pega o aparelhozinho na clínica, vai ter a hora que você vai estar lá, o nosso técnico ele orienta como você deve colocar, que horas deve retirar e vai fazer todas essas aferições. No dia seguinte a gente tem um programa que a gente faz essa análise de como foi a tua noite. Muito bom, doutor Jafé. Agora a gente falando um pouquinho, que a gente vê muito ainda, né? A gente vê a longevidade, pessoas com 90 anos em atividade, caminhando, correndo, fazendo musculação. Tudo isso começa através de um cuidado antecipado com o coração, doutor Jafé. Qual seria esse conselho para a gente seguir na longevidade, assim, atuando bem com a nossa saúde? O senhor mesmo disse que antes de chegar aqui já tinha feito sua atividade física, né? Isso, exatamente. É fundamental. A gente diz que o melhor tratamento para a doença cardiovascular é a prevenção. Isso. Se você previne, você certamente vai evitar ou vai minimizar essas doenças no futuro. E aí quando você fala que pegar um senhor de 90 anos de idade correndo, caminhando, é porque provavelmente essa pessoa ele investiu na qualidade de vida, no estilo de vida. E aí a gente fala de uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, cereais, vegetais, com mais alimentos de origem da terra. Sim. E menos animal. Porque a gente sabe que a gordura saturada, aquela gordura que vem da carne, da víscera, do queijo, do leite, da manteiga,
ela é prejudicial. É como se fala, menos código de barra, né? Exatamente. Vamos mais pra gente descascar, bota para cozinhar. Exatamente. Este é muito mais saudável. Então, na hora que você tem uma dieta balanceada, que você faz sua atividade física regular, e não precisa muito não, tá? Você basta fazer uma atividade de 30 minutos durante 5 dias na semana, que é o que é preconizado hoje pela Organização Mundial de Saúde. 150 minutos semanais. Basta uma simples caminhada. Botar um tênis, uma roupinha adequada e você ir caminhar sua atividade física. Isso já vai lhe dar uma qualidade de vida muito maior no futuro e você vai prevenir as doenças cardiovasculares. Então, veja, e com isso, na atividade física você vai melhorar o seu perfil de diabetes ou de glicose, de colesterol. Pode até parar de tomar remédio. Pode até parar de remédio. Hoje a atividade física ela corresponde a um remédio para diabetes, corresponde a um remédio para hipertensão. Então ela é fundamental. É um instrumento que nós temos simples, prático, barato, que qualquer um de nós podemos fazer. Basta ter um short, uma camiseta, né? E um tênis adequado para também evitar as lesões articulares, de tendões. Não adianta ir aí caminhar de chinelo. Isso, né? Não vai fazer isso, né? E não vai. Mas se você tem um tênis adequado, isso é acessível a qualquer pessoa que pode fazer. E se você não quiser caminhar, você pode fazer um passeio de bicicleta, bike. Hoje as cidades estão cheias de ciclovias, ciclofaixas, que você pode fazer. E temos as bicicletas alugadas, né? Nas vias aí. Exato, aí tem. E além do que, as prefeituras, muitas cidades investem na Zumba, tem as academias das cidades, né? Isso tudo é gratuito e está aí aberto para a população. Inclusive com educadores físicos. Isso é uma coisa muito importante, porque essa pessoa vai lhe orientar e tem os horários previstos das atividades das academias da cidade. Isso é uma coisa fundamental. Ao mesmo tempo, a gente falou dos cuidados que dependem de nós, que é exatamente uma dieta, atividade física, né? Então, mas também nós temos hoje um arsenal grande de medicações, de drogas, de remédios que surgiram principalmente dentro da área da cardiologia, que favorece a que nós estamos com mais qualidade de vida e vivendo mais. Então, hoje a gente tem como tratar um paciente que tem um colesterol muito elevado e a gente sabe que é um grande vilão da doença ateromatosa que nós começamos anteriormente, que forma aquela plaquinha de ateroma. Hoje a gente tem drogas sensacionais. A gente hoje tem drogas que a gente trata a hipertensão arterial de forma com um arsenal muito maior e a gente tem como controlar. E um recado que eu deixo aqui para os pacientes que são portadores de pressão alta. Se você toma seu remédio, veja se realmente aquele remédio está sendo eficiente, está sendo eficaz, se está controlando a sua pressão como deveria dentro da meta estabelecida. A gente sabe que cada paciente deve ser tratado de uma forma individualizada. Não adianta seguir a orientação de um vizinho, porque toma aquilo outro, um familiar, porque isso não dá certo. Isso. Eu vou tratar um paciente de uma forma, vou tratar de outra, mas é um tratamento de forma individualizada. Tem drogas, tem remédios que vão servir para você, que não vão servir para mim, que vai servir para um parente nosso. Então a gente tem que tratar exatamente com as particularidades. E tem drogas que a gente trata hipertensão, mas que de repente pode interferir na glicose, melhorar ou piorar no colesterol. A gente tem que ver o conjunto. É dessa forma que a gente deve tratar os nossos pacientes. Agora, doutor Jafé, diante de todas essas explicações, tudo está aberto aí para o paciente, a paciente, ainda existem pessoas que têm um receio de ir ao cardiologista. O medo, talvez, a falta de instrução também. Como é que é essa cirurgia de grande porte no coração? Lá, inclusive, o Hospital Santa Joana realiza, né? Isso. Quais são os riscos e o que é que mudou de fato nessa cirurgia, em transplante ou uma cirurgia coronária? Como é que é feito tudo isso? Você fez uma pergunta muito interessante, porque essa é uma outra área dentro da cardiologia que evoluiu de forma significativa. A gente vai começar falando dos procedimentos intervencionistas, aqueles que a gente faz pela hemodinâmica, pelo cateterismo, vamos dizer assim, que todo mundo vai entender. Então, por exemplo, hoje um paciente que tem uma doença coronariana obstrutiva, que está obstruindo os seus vasos, a gente tem como tratar hoje por um cateterismo com angioplastia, ou com 1, com 2 ou com 3 stents, de forma bem tranquila e que dá uma qualidade
qualidade de vida muito boa para esse paciente, ele pode ver de forma normal, fazer suas atividades físicas normalmente, sua vida normal. Nós temos também hoje as cardiopatias que nós chamamos estruturais. Por exemplo, um paciente que tem um idoso que desenvolve calcificação na aorta e vem a ter uma estenose aórtica, uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, que é o vaso mais importante que nós temos, que é a aorta, está entupido. Antes, a gente só tinha uma alternativa, que era a cirurgia, como se diz assim, abrindo o peito. Sim. Tá? Hoje não, hoje a gente tem a TAV. Aquela marca enorme, Isso, marca enorme, que a gente pode fazer por um cateterismo e implantar uma prótese. E esses pacientes hoje têm tido um resultado maravilhoso, fantástico. É a mesma coisa de um paciente que tem um refluxo na válvula mitral, uma insuficiência mitral importante, que também nós tínhamos que ir para a cirurgia, como a gente chama, a céu aberto. Sim. Hoje a gente tem uma prótese que nós podemos implantar e corrigir esse tipo de insuficiência cardíaca. Ao mesmo tempo, pacientes que têm insuficiência cardíaca, que tem o que é insuficiência cardíaca? É quando o coração não consegue bombear o sangue na quantidade desejada. E ele também tem associado uma arritmia, por exemplo. Hoje a gente tem como tratar também pelo cateterismo, fazer uma ablação dessa arritmia, queimar os focos de arritmia e melhorar a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, para aqueles pacientes que têm arritmias complexas, fibrilação atrial, flood atrial, que levam você um risco maior de ter um AVC, que muitas vezes o paciente precisa ficar tomando medicação anticoagulante, para evitar que forme trombos e aquilo vá lá para nosso cérebro e faça um AVC. Hoje a gente tem como tratar. Porque essas arritmias, elas existem, arritmia 1, vamos dizer assim, na minha linguagem, da paciente de volta, reafirmando isso como leiga. Existe arritmia 1, 2, 3, existem vários níveis. E a gente tem arritmias que são benignas, sim, que não precisa ser tratado. Tem outras arritmias benignas, mas que trazem sintomas, desconforto para o paciente, que nós temos drogas para tratar e nós também podemos tratar de forma definitiva com o tratamento intervencionista, como eu te falei, de queimar aquele focozinho de arritmia, tá? E hoje, a cirurgia cardíaca, a cirurgia a peito aberto, a abrir o tórax, essas cirurgias hoje são bem mais rápidas. Hoje nós temos hoje cirurgiões extremamente habilidosos e com 3, 4 dias você já está em casa. E isso a gente tem aqui em Pernambuco, né? Não precisa o paciente ficar desesperado, não tem dinheiro, tem que ir para São Paulo. Não existe mais isso. O polo pernambucano, vamos dizer, o polo do Recife, é muito apto para isso, né? Isso. Nós temos hoje excelentes hospitais, excelentes profissionais. Nós não deixamos a desejar para nenhuma outra cidade e também, quando eu digo nenhuma outra cidade, nem para São Paulo. Sim. Não precisa você que tem uma doença no coração sair daqui para se tratar em São Paulo. Hoje nós temos centros especializados. No nosso hospital, que é o Hospital Santa Joana, hoje a gente tem uma linha de cuidados do paciente com doença coronária, nós temos uma linha de cuidados com paciente com insuficiência cardíaca, uma linha de cuidados com paciente de arritmia, inclusive com enfermeira navegadora que vai acompanhar o seu percurso, a sua ida para casa, vai saber se você está bem, se você está tomando a medicação. Isso. Você já sai do hospital com sua consulta de egresso agendada com um profissional especialista. Isso tudo é um acolhimento, Um acolhimento. O paciente ele não fica desprotegido, ele fica acolhido. Então a gente chega próximo ao paciente e nós colocamos essa linha de cuidado à disposição tanto do paciente como à disposição do médico assistente. O médico pode não ter uma relação próxima com aquela instituição, com aquele hospital, mas nós ofertamos o serviço de forma sem custo absolutamente nenhum. A gente quer o bem-estar do paciente. A gente quer que o paciente esteja sendo acompanhado, seja no nosso serviço, ou seja com seu médico assistente, no consultório dele, onde seja, aqui ou em outro município, ou mesmo em outro estado. Porque, doutor Jafé, acontece de, vamos dizer, eu vou ao meu clínico geral, que não faz parte daquele complexo hospitalar, mas ele, eu sou amigo do doutor Jafé. Isso. Vá lá, se consulte com ele. Aí, junta essa união. Exatamente. E a gente acompanha o seu doente e o seu doente retorna ao seu consultório.
Então a gente dá um suporte que é necessário. Ao mesmo tempo, o nosso hospital hoje ele está habilitado pelo Ministério da Saúde como um centro transplantador. Nós estamos hoje com o Santa Joana habilitado para transplante de coração, pâncreas, fígado. Inclusive realizamos há um mês atrás um transplante de fígado, resultado excelente. O paciente já está em casa, com 6 dias o paciente estava em casa. Imagine isso. Nossa Senhora, tá? muito De rápido. transplante de medula óssea, que já está há muito mais de 10 anos. Então hoje a gente tem um centro transplantador. E a gente sabe que todo hospital que tem um centro transplantador, ele é extremamente qualificado com seu corpo clínico, tanto de médicos como de paramédicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todo o serviço de nutrição, psicologia, fisioterapia, extremamente habilitado a tratar desse paciente de alta complexidade. Então lá é um centro de saúde, tem tudo lá nesse complexo ali do Santa Joana. Isso, nós temos tudo. Nós temos a parte de consultório de todos os métodos complementares em cardiologia e em outras especialidades, e nós temos hoje um complexo hospitalar que tem plenas condições, com unidade de terapia intensiva, unidade coronária, sala de hemodinâmica, várias salas de cirurgia extremamente preparada para receber esse paciente de alta complexidade, e ainda um centro de robótica, que hoje tem sido uma evolução grande na medicina. É o robô auxiliando o médico no tratamento especializado daquele paciente, principalmente naquelas patologias de alta complexidade. Muito interessante. Aí, doutor Jafé, a gente já falou da longevidade do idoso, mas muitas vezes a gente presencia um atleta que tem orientação de saúde, pratica atividade, mas teve um infarto. Teve uma situação durante um jogo, um mal súbito, né, como chama. O que se deve a isso, doutor Jafé? E esse ponto é extremamente importante, e aí os jovens também devem fazer a avaliação cardiológica, principalmente aqueles jovens que fazem uma atividade física de alta intensidade. Sim. A gente sabe que a atividade física de alta intensidade ele pode desenvolver uma hipertrofia do músculo cardíaco, ou seja, ficar musculoso. Aumenta a espessura daquele músculo e isso pode induzir a arritmias complexas que pode levar exatamente à morte súbita. Lembrando que nós temos algumas cardiopatias que nós chamamos das cardiomiopatias hipertróficas. São cardiopatias de transmissão genética hereditária e que tem essa transmissão de pai e de mãe para filhos. E isso a gente precisa diagnosticar de forma precoce. Muitas vezes você leva um adolescente, por exemplo, para fazer uma avaliação, não tem queixa nenhuma, eletrocardiograma normal, mas lá tem uma história de uma cardiopatia na família. Então esse paciente merece ser melhor investigado. E às vezes um simples ecocardiograma pode nos dar o diagnóstico. Nós temos 2 ventrículos, 2 átrios e no meio nós temos um septo interventricular e interatrial. Basta ter uma espessura desse septo um pouco maior, que isso já é um indicativo de um risco adicional de você ter uma arritmia. E o eletrocardiograma não vai te mostrar nada. Esse exame é simples, mas pode diagnosticar algo que está, vamos dizer assim, lá escondidinho. Escondidinho, exatamente. E muitas vezes, algumas arritmias são provocadas por algumas drogas que nós usamos. Por exemplo, excesso de cafeína, os energéticos. Quantas pessoas vão ali na academia, pegam um energético, toma e vai para a academia? Isso pode ser, se aquela pessoa, aquele indivíduo tiver uma predisposição. Paulinho, ele virou agora, viu? Tiver uma predisposição a ter arritmia, aquele energético que ele vai tomar, de repente, na hora que ele faz o esforço, que aumentou a excitação cardiovascular, ele vai e faz uma arritmia complexa e, de repente, Paulinho. Aí Paulinho desmaiou na academia, se você não for prontamente socorrido, e aí é onde entra aquele princípio. Todas as academias deveriam ter um cardiodesfibrilador. Sim, sim. Que você não tem, porque é a maneira que você tem de salvar uma vida. E as academias deviam exigir todas que tivessem uma avaliação cardiológica antes de colocar um paciente, uma pessoa, um indivíduo normal, numa esteira, numa elíptico,
peso, para tratar musculação, fazer musculação. E a gente sabe que esse exercício hoje, tanto o exercício cardiovascular, que seria o exercício de grandes grupos musculares, como um exercício de força, ele é fundamental. Imagine que após os 40 anos de idade, nós perdemos 1% da nossa massa muscular por ano. É muito, né? É muito. E aí, como é que a gente compensa? Fazendo a musculação. Na hora que a gente começa a fazer a musculação, a gente vai compensar aquelas perdas que nós vamos ter com a evolução da nossa idade de forma natural. Né? Então, é muito importante a atividade de força, e aí a gente sabe que assim, melhora de forma significativa. Melhora o teu sono, a tua disposição, o teu raciocínio. Melhora, eu digo que a atividade física melhora tudo. E é simples e é barato. É verdade. E a gente, nessa busca freante aí por atividade física e tudo, tem que partir da gente também, né? Vai para uma academia, um clube, vai treinar, você mesmo toma iniciativa, né? Para você cuidar da sua saúde, do seu coração antes de estar fazendo certos exercícios, né? E o desfibrilador, um bombeiro civil ou uma outra pessoa, funcionário ou funcionária da academia, pode manusear ele? Pode sim. Hoje, inclusive, você tem treinamentos em algumas áreas de pessoas leigas, pessoas que não são da área de saúde e que você tem como manusear e identificar, e de repente um leigo pode salvar a vida de uma pessoa. Com um choque, reverteu aquela arritmia e você tratou e salvou aquela vida, que pode ser de um jovem. Muito bom. Então, isso é extremamente importante, e que a gente precisa alertar as autoridades que as academias deveriam, todas elas, obrigatoriamente, terem um cardiodesfibrilador disponível. Se você chegar no shopping hoje, você vai ver que você vai encontrar um cardiodesfibrilador lá. Então, é importante que uma academia de ginástica tenha. As academias da cidade As academias também, né? da cidade também tenham, porque é muito importante. É dessa forma que você vai salvar vidas. Doutor Jafé, agora vamos falar de fim de ano, né? Que tá aí. As pessoas exageram, às vezes não fazem nem dieta, mas chega no final do ano aí, confraternização, acabou-se pandemia, tá todo mundo grudado e haja bebida, né? Haja cachaça, comidinha. Quais são os riscos, doutor Jafé? Esses são riscos elevados. Se você principalmente aquelas pessoas que têm uma doença cardíaca de conhecimento. A primeira orientação nossa seria, primeiro, esteja sempre bem alimentado, bem hidratado e tome suas medicações na hora correta. Não deixe de fazer sua atividade física ou de tomar seu remédio, porque você vai para uma confraternização e vai consumir um pouco de bebida alcoólica. Tá? Um pouco ou muito, né? Um pouco ou muito. Lembrando que a bebida alcoólica, e a gente tem muita cautela nessa questão, ela pode trazer benefícios para o coração dependendo da quantidade que você venha consumir. No entanto, se você consome mais do que o previsto, tá? Isso pode sim fazer uma crise hipertensiva, levar você a ter uma arritmia mais grave, você a ter um desmaio, ter um infarto ou mesmo um AVC. Lembrando em consideração que as festas vêm, as noites se prolongam, muitas vezes, o álcool também se prolonga, e automaticamente você sai do seu hábito do dia a dia. E nós somos condicionados a um hábito da hora de dormir, da hora de acordar, da hora do nosso café, do nosso de jejum. E é importante que essas modificações, em alguns pacientes, principalmente nos pacientes idosos, ele pode levar a distúrbios. E do sono, da pressão. Então, é importante que você faça tudo isso com moderação e com um planejamento. E imagine você, uma confraternização na segunda, na terça, na quarta, na quinta, veja quantos dias você está exposto a uma situação que você vai ter risco. Além da bebida alcoólica que você falou, tem também as comidinhas. E muita gente tem o recesso da academia. Isso aí, Tizão. Esse mês eu só tenho confraternização, dormi tarde, no outro dia não vou para academia. Deixou de fazer sua atividade física, passou a consumir alimentos calóricos, que
Você não vai para a confraternização que vai ter uma saladinha. A confraternização vai ter alimentos de excesso de caloria, excesso de gordura, né, os salgadinhos, e além disso, o consumo de bebida alcoólica, seja ela qual for, cerveja, vinho, cachaça, uísque, espumante, não interessa. Todos têm uma quantidade e uma concentração de álcool. E o álcool é quem faz mal. E são bebidas extremamente calóricas que podem descompensar a sua diabetes, descompensar a sua hipertensão. E se você for um cardiopata, tipo uma insuficiência cardíaca, eu lembro que o álcool, ele deprime o músculo cardíaco. E quando ele deprime o músculo cardíaco, você que já tem uma função do ventrículo comprometida, isso pode vir a piorar e pode desencadear arritmias graves que levem você, inclusive, à morte. Nossa senhora, é muito cuidado, importante aí curtir, né? As confraternizações, mas vamos maneirar aí e saber dividir, né, doutor Jafé? Queria uma informação aqui, doutor Jafé, o que é síndrome do coração rasgado? Do coração rasgado, partido. Isso. Isso. Tá certo esse tá nome? Certo. Síndrome do coração partido. Partido, exatamente. Isso é uma síndrome que nós temos em pessoas que são normais, sim, efetivamente, e que tem assim um estresse intenso, tá? Teve uma perda de um familiar muito querido, e aí você leva a exatamente essa síndrome do coração, que é um estado como se você tivesse tido um infarto agudo do miocárdio, mas com as suas coronárias normais, tá? E leva a quadro de insuficiência cardíaca e pode levar à morte. Na verdade, essa síndrome... Não tem nada a ver com síndrome do pânico. Não tem nada com síndrome do pânico. Realmente está acontecendo essa situação. E você passa a ter um evento cardiovascular, tá? Então, isso é importante e essa pessoa precisa de cuidados intensivos, de um atendimento especializado, de uma emergência cardiológica que consiga, inclusive, fazer o diagnóstico preciso e exato. E isso acontece muito mais no sexo feminino do que no sexo masculino. A mulher sempre se prejudica, né? A mulher ela é mais sensível a esses fatos. E aí você falando de mulher, a gente pode fazer algumas considerações. Por exemplo, a mulher tem fatores de risco para a doença cardiovascular que normalmente o homem não tem. Por exemplo, a mulher engravida. A mulher, na gravidez, ela pode vir a desenvolver uma diabetes gestacional, uma hipertensão da gestação, uma pré-eclâmpsia. Então, esses são fatores que o homem não tem. O homem só tem os fatores clássicos. Por exemplo, climatério, menopausa. A menopausa prejudica o coração da mulher. Isso prejudica, porque, vamos supor, a mulher tem uma menopausa precoce. Ou seja, o que é menopausa precoce? É exatamente quando você tem o período médio da menopausa é entre em torno de 50 e 55 anos. Mas muitas vezes você tem uma mulher com menopausa com 45 anos. Eu tenho uma amiga que ficou com 38. Pois é, então a gente sabe que essa senhora, ela vai ter muito mais possibilidade de vir a ter uma doença cardiovascular em breve, porque ela perdeu a produção dos hormônios que seriam os ovários, né? Que produzem seus estrógenos, que protege o coração da mulher. Então, isso é um dado extremamente importante. Outro ponto, que as mulheres estão muito mais susceptíveis à depressão, à ansiedade, à obesidade. Você vê que é muito mais fácil uma mulher ganhar peso do que um homem ganhar peso. Inclusive, doutor Jafé, essa pandemia resultou em maior número de infarto para mulheres? Isso. Por quê? Porque as pessoas normalmente passaram a ficar muito mais tempo em casa, seja homem, seja mulher, a deixar de praticar atividade física, a de procurar assistência médica, porque elas estavam receiosas de sair de casa, de ir ao consultório, tá? E um detalhe, as mulheres têm uma doença diferente do homem. A mulher tem muito mais doença da microcirculação miocárdica, coronariana, tá, do que um homem. Normalmente um homem tem um infarto por obstrução. E a mulher não. Ela tem coronárias normais, mas no entanto ela também infarta muito mais. Outra coisa, as mulheres normalmente elas são subdiagnosticadas. Sim. Por quê? Porque elas não são valorizadas na sintomatologia. Muitas vezes o homem tem uma dor no peito, aquela dor no peito que irradia para a mandíbula, para o braço,
isso é um sintoma clássico de infarto agudo do miocárdio no homem, mas na mulher não. É diferente. A mulher é bem diferente e a mulher pode ser diagnosticada com infarto ou deixar de ser porque ela está com desconforto, ela está com uma agonia, um mal-estar. Aí, normalmente, alguns colegas, infelizmente, não valorizam isso. Porque ela não dormiu bem, porque não está bem no casamento, porque não está bem no trabalho. Subvalorizam, subdiagnosticam e aí, consequentemente, subtratam. Elas são subtratadas. A importância de nós, mulheres, ficarmos atentas e fazer toda essa prevenção. Isso, tanto que hoje a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um departamento exclusivo, que é o Departamento de Cardiologia da Mulher, onde nós vamos tratar a mulher como no centro do cuidado. Inclusive, estamos desenvolvendo um simpósio brasileiro da mulher no próximo ano aqui em Recife, que bom. Onde nós vamos tratar exclusivamente da mulher, envolvendo a ginecologia, a obstetrícia e a endocrinologia, associado com a cardiologia, porque a mulher é diferente do homem. Ela necessita ter um cuidado especial, ter uma atenção especial e nós precisamos cada vez mais valorizar a sintomatologia que a mulher refere, seja num consultório médico, seja numa emergência, para que possamos dar um melhor diagnóstico e tratar muito melhor as nossas mulheres, porque são fantásticas e a gente precisa disso. Precisa cuidar e a mulher também se cuidar, né? Se cuidar. Então, a gente citou fases como o climatério, a pré-menopausa e um detalhe, a mulher na pós-menopausa, ela tem uma incidência de infarto maior do que o homem e ela tem uma doença com muito mais gravidade, apesar de morrer menos do que o homem. Que coisa, né? São os dados interessantes, muito interessantes, né? E a mulher jovem, ela morre muito mais do que o homem. Meu Deus. Principalmente da doença cardiovascular e do infarto agudo do miocárdio, porque justamente por esses pontos de subdiagnosticada e subtratada e esses fatores de risco que são inerentes, que são próprios do sexo feminino e que o homem não tem. O homem tem os sintomas, os fatores de riscos clássicos. Além disso, tem questão socioeconômica, questão financeira, questão de submissão ao sexo masculino, né? E a valorização do trabalho da mulher. A mulher, muitas vezes, ela é um conjunto. Ela vai ter que tomar conta do marido, dos filhos, do trabalho, da casa, e veja a sobrecarga. Esquece dela. Não pode. Exatamente. Então, isso leva a uma incidência muito maior das doenças cardiovasculares nas mulheres, dependendo da faixa etária. Doutor Jafé, foi uma aula incrível como a gente segue para vários ramos do coração, né? E a gente volta lá no início do nosso bate-papo, o quanto é importante a alimentação, se tratar, ter consulta aí com regularidade, procurar um cardiologista, né? E a gente vai marcar um novo bate-papo, se Deus quiser, em breve, se eu falar também do simpósio que vem agora em 2024, né? Isso, nós vamos fazer o simpósio no dia 16, 17, 18 de maio, inclusive porque o ano passado, o ministro da Saúde decretou o dia 14 de maio como Dia Nacional de Conscientização e Prevenção das Doenças Cardiovasculares nas Mulheres. Olha que e aí nós realizamos o primeiro Congresso Brasileiro do Departamento de Cardiologia da Mulher em São Paulo, justamente para conscientizar a população a necessidade de que a mulher tem que ter um cuidado especial. E nesse nosso simpósio brasileiro que nós vamos realizar aqui em Recife, nós vamos envolver as várias áreas, uma sinergia de profissionais especialistas. Tudo em Recife, o cardiologista, o ginecologista, o obstetra e o endocrinologista. Então vamos tratar da mulher como um todo, mulher no centro do cuidado. Essa é a nossa intenção, porque a gente precisa dar esse cuidado especial para a mulher. Muito bom, doutor Jafé. Gostaria que o senhor deixasse suas colocações finais aí, pessoal, do fim de ano, um alerta. E seu Instagram, né? Para quem quiser aí acompanhar, saber das novidades. Perfeito. A nossa orientação, eu digo sempre que a prevenção é o melhor remédio para o coração. Então, a prevenção, a atividade física regular, dieta balanceada, como você muito bem falou, o controle do peso, da glicose, da pressão arterial, a questão do tabagismo, a questão do estresse. Você tem que ter, o coração faz bem você ter um momento de lazer.
você encontrar com amigos, você dar risadas, você ir ao cinema, você ir à partida de futebol, então assistir um filme, então tudo isso faz bem ao coração. Um vinhozinho. Pode tomar uma tacinha Pode de vinho? Sim. A gente, na verdade, diz que a bebida alcoólica ela pode ser benéfica, certo. Depende da quantidade, sempre com moderação. Então, isso faz bem e é essa maneira que a gente tem de prevenir e ter um cuidado com o final do ano. Natal, Ano Novo é momento de confraternização, é momento de renovar a nossa vida, vem um ano novo e a gente sempre espera que esse ano seja sempre melhor do que o passado. Certeza. Então procure aproveitar da melhor forma possível para que você realmente tenha um final de ano maravilhoso e é isso que nós desejamos. Quero agradecer a você essa oportunidade de estarmos aqui na Hits FM, participando desse programa maravilhoso, tá? Obrigada. De informação à sociedade e às pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, isso é fundamental. E se vocês precisarem de fazer contato comigo, vocês podem entrar no meu Instagram é simples, é @dr de doutor, dr.carlosjafé. Lá você vai na minha bio e você tem todos os meus contatos, inclusive meu telefone celular, eu tenho um e-mail destinado às pessoas que precisarem de orientação e também lá você pode marcar consultas comigo diretamente pelo WhatsApp. Então, muito bom. Quero desejar a vocês um maravilhoso 2024 e um Feliz Natal junto com sua família, com seus amigos, mas saibam aproveitar. Isso e não esqueçam de fazer a prevenção e de ir a um cardiologista, marcar uma consulta e fazer um check-up cardiológico. Aí a gente tem condições de identificar, estratificar o risco e tratar você, como você bem disse, a gente está vivendo muito mais e vivendo com qualidade de vida e com saúde, que isso é importante. E saúde é um ditado antigo, saúde não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Você pode ser um bilionário, mas se você não tiver saúde, não adianta o dinheiro que você tem. Não compra. Você pode ir para onde você quiser, mas você não vai comprar sua saúde. Sua saúde é você que cuida dela, é você que cuida na prevenção. É isso aí, doutor Jafé, doutor Carlos Jafé, aqui em mais um episódio do Consultório Cast. Vamos cuidar do coração, gente. Muito obrigada, doutor Jafé. Até a próxima. Até a próxima. É um prazer estar aqui com vocês. Tchau, gente.